Vamos aqui para a palavra, gente. É Salmo 51, ficou no meu coração. Ontem eu estava estudando a palavra de Deus, né? Eu prefiro ocupar meu tempo mais com a palavra de Deus do que ficar na internet, gente, né? Me encher da palavra de Deus, aprender mais e mais, né? A palavra de Deus, ela se renova todo dia, sempre tem alguma coisa para nos aprendermos. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que Ele fale conosco. Amém? Escute, Salmo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Quando eu estava estudando essa palavra, gente, o Espírito Santo ia falando, né, aos nossos corações, nos ensinando. E nós, muitas das vezes, chegamos com Deus não com esse arrependimento que Davi chegou. Davi, aqui nesse Salmo 51, ele é muito lindo, esse Salmo 51. Davi chegou o momento de arrependimento. Davi chegou o momento de pedir a sua conversão. Davi chegou aqui nesse momento pedindo do Senhor o perdão e o renovo. Interessante, quando o Senhor nos perdoa, gente, Ele nos renova. Ele te renova, louvado seja o nome do Senhor, Ele renova a nossa fé. Então aqui, Salmo 51, que Deus abra o nosso entendimento e possamos entender a palavra de Deus. O Senhor diz, o Salmo fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, Davi, ele começou aqui orando, né? Ele começou reconhecendo o pecado dele. E é assim que nós devemos orar, reconhecendo o nosso pecado. Muitas das vezes você só reconhece o pecado dos outros, só enxerga o pecado dos outros, mas você enxerga o teu pecado. Quando o Senhor disse a Jeremias, clama a mim, mostrarei coisas ocultas e firmes que não sabe. O Senhor estava falando para Jeremias, eu vou mostrar o oculto que está no teu coração, que tu não sabes. Eu vou mostrar o que está oculto dentro de ti, Jeremias. E o Senhor foi mostrando para Jeremias. Então, aqui Davi, louvado seja o nome do Senhor, e chegou no momento de pedir perdão do Senhor. Davi chegou no momento de reconhecer que ele tinha errado. E é isso que nós temos que fazer nas nossas orações, gente. Reconhecer os nossos erros. Senhor, eu errei falando isso, eu errei pensando isso, eu errei, Senhor, por não vigiar, eu errei, Senhor, por tantas coisas. E a gente tem que reconhecer os nossos erros, gente. Porque a maioria das pessoas só olha para o erro dos outros. Olha para o erro dos filhos, olha para o erro do esposo, para o erro da esposa, olha para o erro dos outros. Não é verdade? Mas nós temos olhado para o nosso erro, nós temos olhado para aquilo que devemos fazer de certo e não fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Lava-me. E aqui Davi, ele estava pedindo esse perdão. Davi, eu acredito que nesse momento, gente, Davi estava analisando a vida dele e através da palavra, através dos estudos que ele estudava, através daquilo que o Senhor falava com ele, através do profeta que chegava com ele. Gente, profeta, ele vinha, era para corrigir a gente. Hoje a gente vê uns profetas que chegam só para abençoar a vida dos outros. Mas os profetas levantados por Deus era para chegar lá e mostrar o erro das pessoas. O profeta mostrou o erro de Davi, porque foi enviado para Deus. Mas agora a gente vê, né, que os profetas só querem falar bênçãos e bênçãos e bênçãos. Agora, o profeta verdadeiro, gente, é aquele que você não quer nem estar perto dele, porque só tem palavra de correção. Tem gente que tem medo de estar perto com o profeta da verdade. Tem gente que se afasta dos profetas da verdade. Por quê?
Porque os profetas da verdade, o Espírito Santo vai falar, manda se corrigir, tá aí com engano. Tá aí com engano, tá vindo enganar, tá numa vida de engano, tá numa vida errada. Foi isso que o profeta chegou com Davi e falou para Davi. Davi contou lá uma história e perguntou o que que Davi iria fazer. Se fosse Davi, o que que Davi faria. Depois, né, o próprio profeta disse, esse homem é você, Davi. Olha aí, você quer esse profeta na tua casa? Que chegue na tua casa e Deus diz, e seja usado para consertar lá o que tem que ser consertado. Você quer esse profeta para você, que vai dizer para você, larga da mentira, larga do vício, larga das drogas, larga do adultério? Você quer esse profeta na tua casa? Tenho certeza que não. Só aqueles que são da verdade que querem. Porque aqueles que são da verdade, eles estão em busca da sua convenção. Como Davi chegou a esse ponto. Escute, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Você tem orado assim para Deus te lavar de todo o pecado e te purificar? A palavra de Deus diz que os puros de coração virão a Deus. A palavra de Deus diz que somente os limpos de coração verão a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que se santifica, que se lava na palavra, somos limpos pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos limpa, gente. Ela nos limpa de todo o pecado. Todos os dias nós estamos sendo lavados pela palavra. Então, Davi disse aqui, lava-me completamente da minha iniquidade. Essa semana alguém chegou no meu chat e falou, irmã, eu pequei. Eu pequei, mas me arrependi. Estou e pedi perdão de Deus, né? Mas eu estou muito triste, eu só estou chorando porque, né? Ela ficou triste por ter pecado. Uma irmã me mandou mensagem falando isso. Aí eu disse o que para ela? Minha filha, se você se arrependeu do teu pecado, com certeza Deus te perdoou. Agora você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar porque Deus te perdoou. Se você pede perdão de Deus, reconhecendo, Senhor, eu errei nisso. Eu não devia ter feito isso, me perdoe. E você está aqui, ó, fazendo que nem Davi, pedindo perdão, pedindo para o Senhor apagar os teus pecados, apaga as minhas transgressões, né? Segundo a tua multidão da tua misericórdia, e lava-me completamente, purifica-me do meu pecado. O que vai acontecer? Se você está em sinceridade, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O pecado, ele dói na nossa vida. O pecado dói. O verdadeiro cristão, quando ele falha, quando ele erra, ele sente a dor. Ele sente a dor de ter pecado contra Deus, de ter pecado contra a palavra de Deus. Esse verdadeiramente é um servo, uma serva de Deus. Esse verdadeiramente anda no caminho da verdade e da vida. Porque quando nós servimos a Deus, adoramos a Deus, buscamos a Deus, mas quando o pecado dói, quando nós erramos, a gente sente aquela dor. A gente sente vergonha, a gente sente tristeza. Lembra quando Adão e Eva pecaram? O que foi que aconteceu? Quando Deus apareceu, o que foi que eles fizeram? Eles se envergonharam. Eles se envergonharam e pegaram folhas para cobrir o seu corpo. Não é verdade? Então o pecado é isso. Ele faz a gente ter vergonha daquela prática. Louvado seja Deus, daquela prática que a gente sabe que foi errado. E a gente sabe que não é isso que Deus nos ensina. Deus não manda a gente pecar, Deus não manda a gente viver numa vida errada. Deus, ele manda a gente viver no caminho reto, no caminho certo, no caminho da verdade, no caminho na obediência à lei dele. Olha só, gente, 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você quer entrar no reino do céu? Obedeça esses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo.
Tem pessoas que não amam a Deus, tem pessoas que não amam a Deus, tem pessoas que sabem que Deus os ama, mas não amam a Deus. Tem pessoas que nem amam a Deus e nem amam o próximo. Por quê? O que é amar o próximo? É eu querer o bem para o próximo como eu quero para mim. E tem pessoas que estão aí desejando mal para os outros, né? Tem pessoas que desejam mal para as pessoas, mas não querem. Tem pessoas no teu trabalho. Tem pessoas que têm inveja de você, quer derrubar você, você está crescendo, você tá prosperando no teu trabalho. Tem pessoas que estão lá que não estão felizes, não te amam. Porque quem te ama, gente, está feliz porque você está vencendo, porque você está no caminho da verdade, porque você está sendo vitorioso. Por quê? Porque ama o próximo. Mas por isso que o Senhor resumiu os mandamentos em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O bem que você quer para você, você tem que querer para o próximo. O bem que você quer para os teus filhos, você tem que querer para os filhos dos outros. Analisemos nossa vida. Você quer bem para os filhos dos outros? Você quer o bem para até para os teus inimigos, que foi isso que Jesus ensinou, né? Para orar pelos que nos amam. É muito fácil, gente. Agora ora por esse teu inimigo aí, né? Tu tá orando para que Jesus liberte teu inimigo, para que Jesus liberte essa pessoa da inveja, do olho grande, para que o Senhor liberte essa pessoa que está aí te fazendo mal. Você está orando por ela? Amar o próximo como a si mesmo. Não adianta orar por todos que você ama. Se você não ora pelos teus inimigos, você não ama o próximo. Tá entendendo? Você só quer o bem para você. Você não quer o bem para os outros. Você só quer o bem para tua família. Você não quer o bem para a família dos outros. Você só quer o bem para aqueles que te agradam, mas você não quer o bem para aqueles que te desagradam. A Bíblia é muito claro. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Você tem pedido para Deus te lavar desse pecado e te purificar? Te purificar, gente, somente os purificados entrarão no reino do céu. E aqui ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então Davi estava dizendo: eu conheço os meus pecados. Não adianta você conhecer o pecado dos outros. Tem um povo que ora, né, para Deus, para mostrar o pecado dos outros. Mas você ora para Deus mostrar o teu pecado? Peça para Deus: Deus, mostra o meu coração para mim. Mostra o meu coração para mim. Mostra o que tem oculto, escondido no meu coração. Sonda-me, Senhor. Sonda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes você quer que Deus mostre o coração dos outros. Mas não esqueça de pedir para Deus mostrar como está o teu coração. Louvado seja, lembra de Jó? O coração de Jó estava reto, íntegro, se afastava do mal. Era justo para Deus. Assim estava o coração de Jó para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu conheço as minhas transgressões. Davi era um servo de Deus. Davi era pastor. Davi foi rei. Davi foi um escolhido de Deus. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E Davi estava falando, Davi estava se rasgando o coração dele para Deus. Davi estava rasgando o coração dele para Deus. Davi estava reconhecendo tudo aquilo que ele tinha errado. E estava pedindo purificação. A maioria das pessoas chegam com Deus: Senhor, eu quero dinheiro. Senhor, eu quero pagar minhas dívidas. Senhor, eu quero minha casa. Senhor, eu quero meu carro. Senhor, eu quero um casamento. Senhor, eu quero minha cura. Mas você chega com o Senhor e diz: Senhor, eu quero ter um coração puro. Purifica o meu coração. Analisamos nossa vida. Purifica o meu coração, Senhor. Eu quero ter um coração limpo. Eu quero ter um coração limpo. Isso que Davi estava falando. Era isso aqui que Davi estava pedindo de Deus. E a gente vê, a maioria, os pedidos de oração. Eu quero que meu marido volte. Lembra que a irmã disse: ore para o meu marido voltar.
Ora primeiro para Deus libertar o teu marido. Ora primeiro para Deus purificar o coração do teu marido. Aí Deus traz teu marido liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele não vem com o coração purificado, ele vai de novo te abandonar. Ele vai de novo te trair. Ele vai de novo te humilhar, te desprezar. E nós temos que aprender a orar. Peça para Deus purificar o coração do teu filho, da tua filha, da tua família, do teu marido, da tua esposa. Primeiro peça para Deus purificar o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, e engrandecido e exaltado. Então Davi continua aqui. Contra ti somente pequei. Contra ti somente pequei. E fiz o que teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então, Davi estava dizendo que eu só pequei contra ti, Senhor. Ninguém peca contra os outros, a gente peca contra Deus. Porque quem deu a lei foi Deus, né? Deus que deu as leis, os mandamentos. Então, quando nós pecamos, gente, a gente está pecando contra Deus, contra a palavra dele. E aqui Davi estava dizendo isso. Contra ti, somente pequei. E fiz o que aos teus olhos parece mal. O pecado é mal, gente. Os erros é mal aos olhos de Deus. Deus abomina o pecado. Deus abomina essas práticas que a gente sabe que é errado. Deus abomina a sujeira no nosso coração. Por isso que ele sempre fala para nós termos um coração limpo. Somente o coração limpo verá a Deus. Somente o coração limpo. Louvado seja Deus. Em Apocalipse ele fala: aquele que tiver limpo, que se limpe mais. Aquele que tiver sujo, que se suje mais. É um direito seu, é uma escolha sua. Ou você se limpa, ou você se purifica, ou você faz que nem Davi. Louvado seja o nome, Senhor, purifica o meu coração. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, transforma o meu coração. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Olha só como o coração de Davi ficou limpo. Porque para ser um homem segundo o coração de Deus, só era somente tendo o coração limpo. Não é verdade? O coração de Deus não tem maldade. O coração de Deus, louvado seja o nome do Senhor, não tem pecado. Maldade é pecado. Maldade é pecado. E diz o que aqui? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade. Deus ama a verdade, gente. Eis que amas a verdade, no íntimo, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Louvado seja Deus. Não adianta mentir. Não adianta ter práticas mentirosas. Não adianta viver na mentira, gente. Por quê? Porque você vai estar desagradando a Deus. Você pensa que está enganando os outros? Você pensa que está fazendo mal para os outros? Você está fazendo mal para você. Você está amaldiçoando a tua vida. Gente, a mentira é uma maldição. Muitas das vezes você está preocupado com o invejoso, preocupado com o feiticeiro, está preocupado com os outros, mas esquece que muitas das vezes é você que está trazendo maldição para a tua vida, para a tua casa, para o teu coração. Através do quê? Através do pecado. Através da mentira, através da maldade, através das práticas mal. Eu já falei que o pecado é porta aberta para o maligno. A maldade no nosso coração é porta aberta para demônios, é brecha aberta para demônios. Então a gente não pode ter um coração sujo, gente. O inimigo, ele gosta de coração sujo. Deus, o Espírito Santo, gosta do coração limpo. E Davi chegou aqui nesse momento pedindo para o Senhor purificar o coração dele, para o coração dele ser limpo. E o que é que limpa o nosso coração? A palavra. O próprio Jesus disse: vós já estão limpos pela palavra. A palavra de Deus limpa o nosso coração. Não é a oração que vai limpar o teu coração, é a palavra. A palavra de Deus é que limpa. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus abomina a mentira. Então peça para Deus te libertar da mentira. Senhor, eu não quero ser mentirosa. Senhor, eu não quero ser essa pessoa enganadora. Senhor, eu não quero ter essa prática de maldição na minha vida. Às vezes tu está dizendo que a tua vida está mal por causa dos outros, e nem é.
Ah, eu tô assim por causa do meu vizinho que é invejoso. Eu tô assim porque eu estou assim, né? Por causa do fulano que me amaldiçoou. E muitas das vezes a tua vida tá passando por tudo que tu tá passando. Sabe por quê? Porque você tá vivendo essa maldição de mentiras. De mentira. Então, entendemos, gente. A gente tem que pedir, fazer que nem Davi fez. Senhor, purifica o meu coração. Todas as vezes, gente, que a sujeira vem querer estar no meu coração, que alguém me machuca com palavra, que alguém está querendo contaminar o meu coração com a maldade deles, sabe o que eu faço? Senhor, limpa meu coração. Senhor, abençoa essa pessoa que está me desejando mal. Senhor, abençoa, liberta essa pessoa. Senhor, deseja o bem para essa pessoa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chorar, vou me arrepender, vou lá me humilhar para Deus. Não, Deus, não deixe do meu coração ficar sujo. Não deixa, Senhor, essa pessoa quer sujar meu coração, mas eu não quero, Senhor, que meu coração seja sujo. E eu começo a chorar para Deus, eu começo a me arrepender. Não, Senhor, eu não posso revidar o mal com o mal. Senhor, eu não posso, Senhor, desejar o mal para aqueles que me desejam mal, porque o meu coração estará mal que nem eles. E eu começo a pedir, Senhor, não deixe meu coração se sujar, não deixa. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que acontece? Pronto. Eu já estou alegre, já estou orando pela pessoa, já estou. O Senhor já tem me limpado o meu coração para que aquela coisa ruim não fique no meu coração, né? Louvado seja Deus. E a gente pede tantas coisas de Deus, gente. Mas nunca esqueça de pedir para Deus limpar o teu coração. Você que não consegue perdoar essa pessoa. Você que não consegue largar a mentira. Peça para Deus, Senhor, me purifica dessa mentira. Eu quero ser puro, eu não quero ter práticas mentirosas, porque os mentirosos não entrarão no reino do céu, gente. Os mentirosos não entrarão no reino do céu. Nós temos que ser verdadeiros. Perfeito é uma coisa. Não, ninguém será perfeito. O único perfeito foi Cristo. Todos nós já falhamos nessa vida. Se você estudar a Bíblia, todos falharam. Mas Jesus não falhou. Então, perfeito ninguém será nessa terra. Nós seremos verdadeiros. Nós seremos aqueles que teremos aqui, que estamos sendo lavados pela palavra. Como Jesus disse, aquele que estiver limpo, que se limpe mais. Louvado seja Deus. Então, todos os dias eu procuro limpar a minha vida. Você está procurando limpar a sua vida. Antes de você pedir, né, aquilo que você quer, uma casa, um carro, um marido, a cura, antes de você pedir tudo isso, peça para Jesus limpar o teu coração. Veja onde você se errou. Se arrependa. Davi disse: Eu sei as minhas transgressões, e eu tenho certeza que você sabe aquilo que é errado. Eu sei o que é errado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de você pedir o que você tem pedido de Deus, peça essa purificação, peça essa transformação do teu coração. É isso que nós precisamos pedir. E aqui Davi continua falando. Purifica-me, purifica-me. É isso que nós temos que pedir nas nossas orações, gente. Senhor, purifica-me, limpa-me, transforma-me, converte-me, salva-me. E Davi disse aqui: purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Oh, maravilha! Davi estava pedindo, né, para o Senhor lavar o coração dele, para ele ficar mais alvo que a neve. É isso que você tem pedido nas tuas orações, gente. É isso que nós pedimos no nas nossas orações, para nós sermos lavados por Deus e ficar alvos como a neve. A igreja adornada, preparada para o seu noivo, veste limpas, branco como a neve. Que veste é essa, gente? A alma, o coração. O inimigo, ele está querendo sujar nosso coração 24 horas, gente.
24 horas o infeliz está nos tentando para sujar o nosso coração, mas nós estamos aqui em oração. Purifica-me, Senhor, lava-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Oh, maravilha, foi isso aqui que Davi estava fazendo. E ele diz aqui, ó, faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi foi quebrado por Deus. Não existe ninguém que não seja quebrado por Deus. Não existe ninguém. Deus pega o vaso que precisa ser moldado e ele quebra e faz um vaso novo. E Davi estava dizendo, né? Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então é isso que nós temos que fazer, Senhor. Apaga minhas iniquidades, apaga os meus pecados. Quando Davi estava dizendo apaga as minhas iniquidades, o que Davi estava querendo dizer? Apaga esses pensamentos, esses desejos de pecado, esses pensamentos mal que eu tenho, esses desejos mal que eu tenho no meu coração. Não é você que está aí no vício, você que sabe qual é o teu pecado. Peça para o Senhor apagar ele da tua memória, apagar ele do teu coração, gente. É isso que nós precisamos. Às vezes você perdoa o teu marido, aí o que acontece? Ele volta para casa, aí o que acontece? O pecado dele está lá, vivo no teu coração. Qualquer coisa você diz para o teu marido, já está me traindo, já está me enganando, com quem tu está no telefone? Por quê? Porque aquele pecado do teu marido não foi apagado do teu coração. Aí você não consegue ter essa volta, você não consegue viver uma volta nova, né? Um renovo, uma restituição em família. Por quê? Porque o pecado do teu marido está lá, todo tempo, no teu coração. Ou então, você que pecou, o teu pecado está te acusando todo o tempo. Então, a gente tem que pedir, Senhor, lava-me do meu pecado. Tira esse pecado do meu coração, tira esse pecado da minha mente, tira esse desejo que me faz pecar, esse desejo de querer a mulher dos outros, o marido dos outros, esse desejo de querer o mal dos outros. Peça para o Senhor te limpar desse pecado, peça para o Senhor te limpar dessa prática de mentira, de inveja, de ciúme. Só você sabe qual é o teu erro, a tua falha. Mas nós temos que pedir para Deus, para que ele faça a gente esquecer as coisas que não agradam a Ele, as coisas que nos levam a pecar. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. E ele diz o quê? Cria em mim, Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Então é isso que nós precisamos, gente. A gente vê um povo pedindo casa, pedindo carro, pedindo cura, pedindo marido, pedindo trabalho, pedindo tanta coisa. Mas você tem pedido para Deus para ter um coração puro, para ter ser renovado e renove em mim um espírito reto. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está pedindo a libertação dos outros, nem você é liberto, nem você é reto, nem você está na prática, na inveja, na mentira, você está nas práticas enganosas e está aí orando pelos outros, está aí pedindo pelos outros, está enxergando o erro dos outros, mas não está vendo o próprio erro na tua vida. Ainda não tem uma vida de retidão, ainda não tem uma vida limpa, ainda não tem um coração limpo. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Então nós temos que pedir para o Senhor, limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração, nos purifica e renova-nos o espírito reto. Nós andarmos em retidão, nós andarmos no caminho da verdade da vida. Nós andarmos na porta estreita, porque a porta larga é muito fácil andar. Não é verdade? Mas a porta estreita, como é difícil. Como é difícil estar na porta estreita, gente. Louvado seja Deus, engrandecido. Não me faças... Aí ele diz mais, né? Não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, gente, Deus, ele pode retirar as pessoas da presença dele. Ele pode não, ele faz isso. Ele faz. Quantas pessoas falam Senhor, Senhor,
mas o seu coração não está no Senhor. Quantas pessoas dizem Senhor, Senhor, mas não obedecem ao Senhor? E o Senhor já retirou essas pessoas, já retirou. Lembra de Saul, né? Saul foi uma pessoa que foi rejeitado por Deus. Samuel, né? Samuel orava por Saul. Samuel era aquele que intercedia por Saul. E o que foi que o Senhor disse a Samuel? Samuel, por que tu pedes por aquele que eu rejeitei? Deus já tinha rejeitado Saul. Por quê? Porque Saul não queria ter um coração puro. Saul não queria mais obedecer a Deus. Saul se engrandeceu, gente. Né? Ele foi um homem de batalhas. Foi um homem que venceu muitas batalhas. E aí ele não queria mais ouvir o profeta. Não estou dizendo? Chega um ponto que as pessoas não querem ouvir profetas da verdade. O profeta que Deus manda lá, vai lá e fala, conserta teu altar, vai lá e fala, tu está em adultério. Samuel foi lá com Davi e falou que Davi estava em adultério. Né? E então, tem pessoas que rejeitam os verdadeiros profetas. Tanto é que o próprio Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas. Jezebel matou vários profetas. E tem muita gente matando os profetas da verdade. Por quê? Porque está mandando você limpar o teu coração. Por quê? Porque está mandando você se arrepender dos teus pecados. Por quê? Porque está mandando você se consertar. Por que está mandando? Porque Deus, gente, é Deus que está usando as pessoas, que está usando os profetas da verdade. Porque o profeta da verdade é aquele que ia para corrigir, não era só para dar vitória para o povo, não. Ele ia lá e corrigia. Era boca de Deus. Ele foi boca de Deus para o rei. Jeremias era um profeta que era usado para os reis, gente, para os reis. Jesus foi um profeta usado para sacerdotes. Jesus foi um profeta usado para os fariseus. Jesus foi um profeta usado para os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nesse negócio de profeta aqui, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus não está jogando teus inimigos por terra, Deus não sei o que, aí, né, o verdadeiro profeta diz assim, Deus não está dizendo nada, Deus está dizendo para esse povo, te arrepende, te conserta, purifica o teu coração, que o teu coração é sujo, não é culpa do macumbeiro, não é culpa do feiticeiro, não é culpa do fulano, é culpa tua, que está trazendo maldição para a tua vida, está trazendo maldição através do adultério, através da mentira, através da inveja, através do ciúme, através do pecado. Quando nós pecamos, nós trazemos maldição para a nossa vida. Quando nós nos arrependemos, o que vai acontecer? O que acontece? A luz está na nossa vida. Então aqui Davi, ele estava dizendo, cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. As pessoas acham que tem um medo de maldição, né? Ora por maldição, faz campanha, quebra de maldição e vive no pecado. Aí depois ainda bota a culpa na pessoa. Eu fiz a campanha lá por quebra de maldição, minha vida não mudou. Tu largou o pecado? Gente, quando você é puro, tudo que você toca será puro. Se você tiver sujo, tudo que... Gente, a água é pura, a água é limpa. Se alguém entrar com o corpo sujo naquela água, o que vai acontecer? A água limpa ficará suja. Se você está com as tuas mãos sujas, tocar em algo, se você está com as tuas mãos sujas, tocar numa roupa branca, o que vai acontecer? Aquela roupa branca ficará suja. Então, o pecado, o que ele faz? Ele nos suja. Ele amaldiçoa a nossa vida, traz maldição para a nossa vida. É isso que nós temos que entender. Por isso que Davi estava pedindo purificação do coração. Se o nosso coração está puro, a nossa mão vai estar limpa. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me da alegria da salvação.
E sustém-me com o espírito voluntário, né? Esse espírito que está pronto para fazer a obra, esse espírito que está pronto para ajudar, para servir a Deus. E o Davi estava pedindo para quê? Para que Deus o sustentasse nesse caminho. Então ele diz aqui: dai-me a alegria da tua salvação. A gente vê um povo triste que parece que nem é salvo. A gente vê um povo que vive na tristeza, né? Por louvado seja o nome do Senhor. A gente vê um povo, pelo amor de Deus, gente, que não tem certeza nem da sua salvação. Então, o Davi estava dizendo: dai-me alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. E ele diz mais: então ensinarei. Olha aqui. Depois que Davi pediu para o Senhor purificar o coração dele, santificar, perdoou, pediu perdão do Senhor, tudo pediu, né, para o Senhor apagar os pecados dele. Aí ele chegou ao ponto de dizer o quê? Então ensinarei as transgressões aos teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Tá entendendo? Então, até para a gente pregar a palavra, a gente primeiro tem que consertar a nossa vida. Para a gente pregar a palavra de Deus, para a gente ensinar a palavra de Deus, a gente tem que ter esse coração puro. O Senhor está nos ensinando. E Davi falou isso, que Deus purificasse o coração dele para ele poder ensinar aos transgressores os caminhos de Deus, e os pecadores a ti se converterão. O que é converter, gente? É mudança de vida, não é aceitar Jesus, né? Porque tem um povo aí que aceitei Jesus, mas a mudança de vida não tem nenhuma. Aceitou Jesus, continua mentindo. Aceitou Jesus, continua adultério. Aceitou Jesus, continua nas práticas do pecado. Aceitou Jesus e continua no engano. Aceitar Jesus é eu pedir para ele: me converta, me purifique, me santifique, me dê essa vida nova, para me levar ao Evangelho. E para quê? Para que outras vidas sejam transformadas. Louvado seja o nome do Senhor. Se convertam. Então aqui diz: livra-me dos crimes de sangue. Davi sabia tudo que tinha feito, né? Davi era homem de guerra, vivia nas guerras, e ele sabia que muito sangue tinha sido derramado. E o que foi que ele chegou aqui pedindo de Deus? Livra-me dos crimes de sangue. Ele estava arrependido, né? Ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça. Você louva a palavra de Deus? Você louva a verdade? Se você vive na prática da mentira, você não louva a verdade. Porque nenhum mentiroso ama a verdade. Ele ama a mentira, mas os verdadeiros amam a verdade. Amam a verdade. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoarei o teu louvor, porque ti não comprases em sacrifício. O que tem de gente fazendo sacrifício, né, gente? O que tem de gente que acha melhor sacrificar do que obedecer. E aqui ele estava falando também isso, porque ti não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Davi sabia que Deus não queria sacrifício. Olha só, tu não te deleitas em holocausto, o Senhor não se deleita em sacrifícios. O que tem de gente fazendo sacrifício por aí, né? Matam animais, fazem não sei quantas horas de jejum, né? Fazendo não sei quantas horas de jejum, às vezes faz jejum o dia todo, faz aquele sacrifício de jejum o dia todo. Terminou o jejum, tá mentindo. Terminou o jejum, tá amaldiçoando os outros. Terminou o jejum, tá falando mal dos outros. Terminou o jejum, tá lá em contenda, tá lá em... Ah, meu Deus do céu. Como o próprio Deus diz: jejuarem para quê? Para contendas?
Jejuarem para briga? Jejuarem para quê? Para que jejuaram? Né? Não foi para a tua convenção? Então Deus, Davi estava falando que Deus não se agrada desse sacrifício. Louvado seja, senão ele mesmo faria, ele disse aqui. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Que era o que Davi estava fazendo, estava quebrando o seu coração. Estava se derramando na presença de Deus. Estava reconhecendo suas falhas, seus pecados, seus erros. Estava pedindo a purificação, estava pedindo perdão, estava pedindo para ser um novo coração. Oh, maravilha, Deus. Quebrantado e contrito não desprezará Deus. E aí o que acontece? Deus não despreza alguém que está confessando seus pecados, que está se arrependendo, que está pedindo a sua purificação, a sua santificação, a sua mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Para haver uma edificação em nossa vida, tem que ter um aquebrantamento, gente. Não é dizer Senhor, Senhor, estando mentindo. Não é dizer Senhor, Senhor, e o coração está longe do Senhor, e o coração não obedece ao Senhor. Não é. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido. Não é da boca para fora, é de dentro para fora. É coração limpo, aquebrantado, purificado, arrependido. Uma nova criatura. Maravilha, Jesus. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Quantas pessoas estão oferecendo sacrifício no altar do Senhor com o coração impuro, com o coração sujo, em adultério, mentindo, enganando os outros, desejando mal para os outros? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, e Deus não recebe nada disso. Deus não está recebendo, não recebe o louvor de um coração cheio de maldade. Deus não recebe as orações se o meu coração estiver cheio de maldade. Deus não recebe. Deus vai dizer, vai te consertar, vai primeiro limpar teu coração, purifica o teu coração, primeiro pede por ti, depois tu pede pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Por que muitas orações não são respondidas, gente? Porque os corações não estão limpos, não estão aquebrantados. Por que muitas pessoas ainda não têm suas orações respondidas? Porque falta primeiro consertar o nosso coração, limpar o nosso coração. Louvado seja Deus. É esse que é o problema dos outros. Querem limpar o coração dos outros, mas não quer limpar o seu coração. Louvado seja Deus engrandecido. Essa foi a palavra. Então, gente querida de Deus, gente querida de Deus, gente querida, gente amada do coração de Deus, que nós possamos aprender e orar e pedir para Deus purificar o nosso coração, para nós termos esse coração que agrade a Deus, para nós sermos verdadeiramente convertidos, transformados, para depois ensinar os outros, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, porque se o teu coração está limpo, você está ministrando a palavra para as pessoas, então você está agradando a Deus. Mas se teu coração está sujo, se teu coração está com maldade, com mentiras, se seu coração não está do agrado a Deus, não adianta. Você pode oferecer o que oferecer, Deus não vai receber. Porque Deus, Ele quer a nossa oferta pura. Ele quer nosso coração puro, gente. Puro. Louvado seja Deus. E você que está afastado do caminho, volte. Purifica os nossos corações, Senhor. Purifica os nossos corações.